Escute agora a psicóloga Alexandra Manso. Bom dia, ouvintes, ou boa noite, né? Bom dia, esse negócio de ficar acordado de madrugada dá uma perdida no apresentador do tempo, do espaço. E tem dia que eu nem sei que dia é o dia que é. Mas isso, infelizmente, é normal para quem vive trocando o dia pela noite, né, psicóloga? Bem, boa noite, mas bom dia para você que está nos assistindo já no Facebook da Rede Cristã, no YouTube da Rede Cristã, aí na Suíça, né? Diferencial aí de 5 horas. Então, bom dia para o pessoal aí na Suíça. Estamos de volta com o programa No Consultório da psicóloga Alexandra Manso, né? Programa que vem lá todas as quintas-feiras, das 22h30, hora do Brasil. Interessante pontuar isso, doutora, porque nós somos bastante assistidos na Suíça, na Alemanha, né? No Canadá também, tem o pessoal que nos assiste no Canadá, o Vandier. Na Suíça, Elizabeth, Neia, Júlio, né? Os amados lá que acompanham, né? A irmã Neida na Alemanha, né? A irmã Ângela na Áustria e Ângela também na Holanda. Um abraço, inclusive, para esse pessoal, irmãos, amigos, que nos seguem no YouTube da Rede Cristã, no Facebook, bem como no aplicativo da Rede Cristã, que é Rádio e TV. Que é Rádio e TV, inclusive, estamos também na TV Rede Cristã Brasil, ou pelo site. O site é uma coisa, a TV é outra, né? O site www.redecristãobrasil.com.br. Estamos no Play Store, na TV Rede Cristã Brasil. Também estamos agora em cadeia com a FM 103,3 e também com a 96,3 na Zona Norte e na Zona Sul do Recife. No Play Store para todo o Brasil e para todo mundo. Com esse programa que é show de bola todas as quintas-feiras aqui no sistema Multistream da Rede Cristã Brasil. Boa noite, doutora Alexandra Manso. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Uma noite de paz, uma noite muito tranquila. Maravilha. E vamos trazer hoje uma emoção, né? Uma emoção básica, né? Considerada básica, e é o medo. Medo. E a frase de chamada, né, que a gente fez foi: medo pra que te quero? Medo pra que te quero. Inclusive passando na tarde exatamente agora. Olha, aqui na Taja Rolante, medo pra que te quero. Interessante, né? Pra que serve o medo, né? O medo só de falar dá medo. O medo só de falar dá medo. É um negócio meio apavorante. Só que o medo, ele nos constitui também. Como eu falei, ele é uma emoção básica, né, do ser humano e verte para outras emoções, né? Ele é uma emoção básica junto com a alegria, junto com a tristeza, enfim. Já virou personagem de desenho animado para trabalhar a psicoeducação em crianças, em adolescentes. Quando a gente está em situação de clínica, assim, quando trabalha com crianças e pré-adolescentes, assim, a gente utiliza e trabalha o medo para que a criança compreenda esse medo, né, e ressignifique esse medo. Mas por que o medo dá tanto medo, né, de sentir? Por que esse receio de sentir? Se eu digo que ele é nosso componente, ele faz parte de nós. Porque, na verdade, o medo em si, ele nos previne de riscos, não é verdade? Se nós não sentíssemos medo, a gente não optaria, por exemplo, de atravessar uma BR por uma passarela. A gente metia a cara mesmo e ia-se embora, porque não tem um medo do acidente, não tem um medo de risco de morte, não é? Muitas outras situações a gente não teria o receio de fazer, o medo de fazer, se ele não existisse. Então, ele é componente, sim. O problema é a quantidade desse medo. Quando esse medo ele sai do controle, aí ele já transforma-se numa outra coisa. Fobias. Né? Aí complica. Né? O medo em si, e outra coisa, situações que metem medo, por exemplo,
Por quê? A gente vive uma situação hoje, por exemplo, primeira vez que se vai ao dentista, né? Dentista, a pessoa já meio que se arrepia, né? Aí a pessoa vai ao dentista num primeiro momento e sente dor. Então, acha que vai sentir dores todas as vezes, sabe? Acontece um acidente de carro a ponto de paralisar, de não nem pegar no volante novamente depois, por conta de aquele momento. Só que são dias diferentes, são situações diferentes, né? Aí, daí sim, quando esse sentimento fica potencializado, quando ele é revivido de forma muito intensa, aí vem as fobias, não é? Fobia, inclusive, é um termo, é, claro, é o sinônimo de medo, né? Mas é algo realmente, supostamente, popularmente novo para muita gente, a questão da fobia. E a gente percebe que há fobia para cada uma situação, não é? Tem, tem. Eu vou falar aqui, citar as mais populares, digamos assim, né? Porque tem fobia para muita coisa, mas de modo geral, falando-se num grande conjunto, as fobias são transtornos de ansiedade. Né? A gente já falou de umas outras vezes de transtorno de ansiedade generalizada e outra coisa. Falamos de transtorno depressivo, né? Transtornos de depressão. Mas aí as fobias em si, elas são componentes de um grande conjunto, de um conjunto maior de transtornos de ansiedade. Então eu vou falar aqui, tentar falar, né, assim um pouco, de grandes fobias, 3 grandes fobias, que são fobias específicas, né, transtorno do pânico e a fobia social, que também nos povoa nesse tempo de pandemia. Então é importante a gente falar até para ser reconhecida nos nossos entes queridos e em nós mesmos, não é? Para tentar buscar sanar, compreender esse sentimento e equilibrar isso para que o medo continue, porque nos constitui, mas que se equilibre diante dessa potência, dessa sensação, dessa ansiedade que transforma esse medo em fobias. Né? Serve como instrumento de defesa? Instrumento de defesa, a esquiva desse, é isso que eu vou falar, situações que levam a pessoa ao fóbico, né? A pessoa que sente medo, que tem essa fobia, ele tenta não fazer esse enfrentamento. Aí acaba sendo esse mecanismo de defesa, essa esquiva também, a fuga, né? A esquiva. Aí sim, porque não enfrentá-lo é mais difícil, porque a gente vai imaginando, vai potencializando, sabe? Aí transforma numa outra situação que eu vou falar mais para frente, a agorafobia, né? Que é o medo de ter medo, o medo de ter transtorno de pânico, que a gente vai falar mais para frente. E isso a gente potencializa, a gente imagina a ansiedade. O que é ansiedade? Aquele medo do futuro, né? Aquela coisa premonitória que a gente tenta processar aquilo e o bicho é maior do que ele realmente é. E nos priva de certas vivências, nos paralisa e a gente não consegue evoluir, crescer, trabalhar, ter relações sociais. Mas por que vem esse medo prévio? Isso é uma patologia? As fobias são transtornos de ansiedade, por isso prévio, né? É um comportamento ansioso. Agora tem os gatilhos. O que é que acontece para a composição dessas fobias? Então, por exemplo, fobias específicas, vamos começar por elas, que são várias, né? Mas vamos citar, por exemplo, medo de animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, cobras, baratas, né? Alguns estudos citam que é um sintoma de um medo ancestral, desde nossos antepassados, né? Desde a da época da evolução humana mesmo. Aí vem a questão dos medos desses animais, medo de aranha, de barata, de cobras, né, jacaré, essas coisas assim bem feiosas para os nossos olhos, né? Que às vezes nem vivemos situações de realmente medo com eles,
mas que é potencializado até pela situação seguinte. Não é gerado por A mãe traumas, tem medo de doutora? barata, oi? Como? Não é gerado por traumas, não? Às vezes sim, por traumas próprios, é isso que eu ia dizer, por traumas próprios ou por traumas alheios. A mãe, por exemplo, tem um pavor de aranha. Aí a criança acaba compreendendo que aquele bicho faz mal. Ela nem viveu a própria, nem teve a própria experiência com aranha, digamos assim. E a mãe teve, e é ruim, e ela entende aquilo como ruim, pronto, acabou. Complementou, seguiu a sequência do medo. Às vezes sim, a questão com cães, né? Crianças que são mordidas. Aí, em terapia, a gente tenta fazer aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa em si, compreender que nem todo cão morde, hoje é outra situação, trazer essa pessoa para o presente. De repente, até esse medo de animais, por exemplo, de cachorro, por exemplo, priva até uma boa companhia, como, por exemplo, aquela história da interação com um cão terapeuta. Claro que ninguém com medo de cachorro, a gente vai botar um cão terapeuta. Mas, assim, perdem-se Sim, sim. interações com certos ditos medos iniciais que a gente vai trabalhando isso, A senhora vai falou, ressignificando você esse falou medo. do medo do amanhã, né? Aí esse medo do amanhã, inclusive, faz com que a pessoa até perca o estímulo de viver, né? A gente vai falar mais para frente, o transtorno do pânico, ele é muito, muito, muito paralisante. Ele deixa a pessoa isolada, ele deixa a pessoa numa situação muito deplorável mesmo. Sintomas físicos muito fortes, né? Sintomas emocionais nem se fala. Não é? Por isso que eu estou indo em evolução, eu estou nas fobias específicas, porque tem uma situação interessante para falar em relação às fobias específicas. Hoje em dia, arma de fogo mata muito mais, mas se você pôr as duas imagens na frente, de repente o seu cérebro vai reagir muito mais àquela aranha, àquela barata, do que a um som de tiro, a uma arma de fogo. Veja que coisa, não é? Que a gente precisa compreender melhor a si mesmo. Às vezes tem a pessoa e uma barata, a pessoa sai de casa e deixa a barata lá. Aí às vezes a pessoa escuta um tiro na rua, aí a pessoa sai também, mas para ver o que foi. Sabe? Não tem muito discernimento de compreensão da questão do medo. É uma coisa tão assim, por uma necessidade de compreensão maior, de realmente se explica essa forma ancestral desse medo, para poder se fazer entender por quê. Não é ter medo de umas situações e não de outras, mas acontece sim. Acontecem medos de palhaços, de bonecas. Eu acho que o senhor já deve ter visto, alguém já deve ter ouvido falar que tem medo de palhaço, tem medo de certas bonecas. E filmes Inclusive, que a gente assiste acaba potencializando isso, tá? E o Chuck. inclusive recentemente, os telejornais locais divulgaram que uma boneca numa cadeira está espantando os Pois ladrões, é, teve está gente que deu até assustando. ré em carro, que passou um videozinho disso. Já pensou? Interessante. Aí, não é? Tem esses medos que precisam ser compreendidos, até onde isso é real, até onde isso realmente vai atemorizar, vai lhe causar dano físico, não é? Aí são esses medos que vêm de onde eu não sei, vem de onde eu não sei, mas eu tenho medo daquilo ali. Existem os traumas, sim, às vezes acontece uma questão em criança que às vezes o adulto nem lembra, mas quando a gente está trabalhando em terapia, ele acaba aflorando aquilo ali, vendo se perceber o motivo do seu medo, mas aí entende-se no presente, compreende aquela diferença temporal, né? E esse medo atenua, sabe? E aí a fobia, ela se controla, sabe? Diante dessa compreensão do ser humano. Nem todo avião vai cair, nem todo carro vai bater, entendeu? Nem todo cachorro morde, né? A aranha a gente mantém longe, a barata também, não faz parte não. Mas, entendeu? É lidar. Existem meios de acabar com esses temores, né? Terapia?
objetos que nos metem medo. Psicoterapia? Psicoterapia, terapia sim. E às vezes até porque as fobias em si, elas têm níveis. Como os outros transtornos também, as fobias elas têm níveis. Então, assim, de repente até uma coisa mais leve, uma compreensão disso, nem precisa ir para a terapia para aquela questão específica. Mas quando ele é paralisante, medo de escada rolante, medo de locais altos, coisa de causar tremores nas pernas porque está num local alto, né? De repente você precisa, por uma questão de trabalho, ou por outras questões de passeio mesmo, porque a paisagem lá em cima é linda, mas eu não consigo chegar lá. Então, o que está acontecendo? Né? Alguém vai me empurrar? Como assim? Ansiedade, transtorno de ansiedade, fobia. Ok. Bem-vindo já a todos que estão no YouTube. Jéssica Lima, Beth Lima, Doutora Bob, Beth, depois eu tenho novidades para o doutora. senhor, novidades para Que quem está maravilha, escutando. que bom. Bob Martins e Ezequias Óbvio. Manso. Valeu, boa Boa noite, noite. Ezequias. Vocês todos, né, que já estão conosco no YouTube, podem interagir pelo chat do YouTube, ou pelo WhatsApp da Rede Cristã, 987204989. Já temos 19 pessoas nos assistindo, né? E pode interagir, fiquem à vontade para fazer perguntas, tecer algum comentário sobre medo. Para que te quero? É. Tinha alguma coisa escrita aqui no YouTube que foi apagada, né? Mas, se eu não me engano, diz respeito ao medo servir como uma proteção de uma tragédia maior. Eu acho que foi isso. Sim, foi o que comentamos no começo. O medo nos mantém vivos em muitas situações. Imagina aquela história que eu falei de a barata está dentro de casa, você sai e a barata fica, aí acontece um tiro na rua, você sai, mas para ver o que foi que aconteceu com aquele tiro. É uma curiosidade mórbida, sabe? É uma curiosidade pelas coisas que temos medo. É o que dá tanto ibope, né? Não sei nem o que Sim, chamar sim, agora, sim. tanta audiência Tanta audiência. para certas séries policiais, né? Feito um CSI da vida. É um cadáver por seriado, mas estamos lá assistindo. Sabe? É uma curiosidade mórbida, uma curiosidade por coisas que nos fazem ter medo. Imagine se nós não tivéssemos medo e mantivéssemos essa curiosidade mórbida. A gente estaria no meio do tiroteio. O que está acontecendo? Pronto, acabou. Então, o medo sim nos protege sim de tragédias maiores, nos ajuda a evitar certas circunstâncias de risco sim. É importante. Faz parte, é constituinte. Interessante. Boa noite, Beroaldo Francisco. Não sei se esse Beroaldo é o Berol que eu conheço, não sei. Mas independente de qual seja, ou quem seja, Boa bem-vindo noite. ao sistema. Boa noite e bem-vindo ao sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil. Eu fiquei à vontade de fazer suas perguntas à doutora Alexandra Manso, tá? Aqui no chat, ou se não quiser se identificar, deixa eu ver aqui o WhatsApp da Rede Cristã. Muito bom, né? O interlocutor, o WhatsApp desligado, né? Mas porque descarregou, botei para carregar e não liguei. Mas já está Olha ligando só. agora. Fique à vontade para continuar com a sua abordagem, doutora. E quem Pronto. quiser fazer pergunta, a gente vai lhe interrompendo aqui. Ok. Então, assim, quando se tem uma fobia específica, por exemplo, quando ela não é tratada, ela acaba se transformando num fator de risco para um transtorno de ansiedade mais sério, uma depressão, ou até abuso de substâncias, álcool, drogas, sabe aquela coisa de eu tenho medo de avião, então eu vou beber para chegar lá no destino bem, sabe? Só que aí, abuso de substâncias, sabe? A pessoa toma um monte de ansiolítico, um monte daqueles remédios para dormir, que ele só apaga, só acorda no destino, porque eu tenho medo de avião. Então, ou seja, a gente vai alimentando a ponto de poder sair do controle, que pode acontecer sim, de sair do controle. Então, uma outra situação, muitas vezes também as pessoas não procuram tratamento para isso porque não se apercebem na necessidade de tratamento. Né? Então,
Eu estou levando, não me paralisa, mas eu não consigo passar por debaixo de uma escada, não. Como assim? Por quê? É medo que caia? É simpatia? É superstição, né? Então, né? Como assim? Vamos entender? Esse sujeito que não sobe uma escada rolante, que não passa por baixo de uma escada, que precisa beber para poder pegar um voo mais longo. E se tiver em escala, meu Deus do céu, é sobe, desce e pronto, acabou. Né? Então fica bem difícil. Então, às vezes, a pessoa só procura realmente a terapia, a psicoterapia, quando se vê muito prejudicada. Então, essa terapia tende a demorar mais, evolui sim, tem melhoras, né? tem progressos. Quando o paciente nos vem e é receptivo ao tratamento, então a tendência é melhorar gradativamente e ficar bem. E quando a pessoa tem Ficar medo de equilibrado. fazer psicoterapia, doutora? Como tem gente É que tem um medo de medo que fazer se expor, cirurgia, acaba de tomar um sendo um tipo fármaco, de né? fobia, fobia social. É um dos mais, assim, subnotificados em relação à terapia, à psicoterapia, porque quando vem procurar, é geralmente por aconselhamento de outro, é uma necessidade que já está muito, muito além do próprio controle, muito, muito mesmo, porque a fobia social, é o que eu vou falar agora, Até porque não é existe um justamente a tratamento pessoa ter disso medo de se coercitivo, né? relacionar com as outras. Não existe um Hein? tratamento coercitivo, né, disso, né? Não se faz psicoterapia coercitivamente. Não, É não necessário que faz. haja o querer, né? Pra... Inclusive, até as casas de recuperação de álcool e outras drogas, elas trabalham com a livre vontade, né? Não trabalha com essa condução coercitiva, ela não trabalha detendo o sujeito e pondo lá dentro, porque não tem progresso na evolução dessa pessoa. Então, é por livre e espontânea vontade. O Beroaldo confirmou que é o meu mano, né? Ele tem uma patente militar, que eu não lembro agora, mas depois você me informa aí, Beral. Fiquei muito feliz em vê-lo aqui no YouTube. O Luiz Carlos, né, que também é outro aí, Oi, sou Luiz autoridade, Carlos, boa né, noite. militar, ele podemos dizer que, do ponto de vista da psicologia, o medo é um estado afetivo e emocional necessário para a adaptação do organismo ao meio ou não? Ele é necessário porque ele nos constitui, ele faz parte de uma das nossas emoções básicas, inclusive a gente, como eu falei, a gente trabalha desde a infância, quando está atendendo crianças, a gente trabalha essa psicoeducação, essa demonstração dessas emoções, desses afetos. Então ele nos prepara sim porque ele nos previne de certos Agora, esse, riscos esse mais detalhe sérios. aí, a senhora falou no começo que o medo é emoção, eu entendo, né? Um aspecto, né, supostamente negativo, o medo, mas a gente já está vendo que, por outro lado, o medo tem a sua Medo, bem-aventuria, tristeza, né? são emoções que nos Mas constituem. esse estado afetivo, eu agora fiquei intrigado com essa colocação aqui O do... sentimento, né? Porque a emoção, ela está ali. O sentimento é o que a gente delega para aquela emoção. Por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa está muito doente, muito, muito doente e partiu. Aparece logo a tristeza. Mas aparece assim, quem acredita na não finitude da vida, depois de um falecimento, aparece uma calma depois, né? Não é uma alegria, ninguém vai ficar esfuziante de alegria, mas não é uma sensação de perda eterna. Vem aquele luto por causa da partida. Então, assim, a gente vai pondo os sentimentos, as emoções nessas sensações, nesses sentimentos. O que significa para você, por exemplo, um bolo de chuva numa tarde de sábado, num julho da vida, num mês de julho? O que significa isso? Qual é a emoção que você põe nesse momento? Alegria, você põe saudade, você põe amor, você põe o quê? Então, as emoções a gente põe, né, aí nesses momentos. Qual é o seu sentimento diante daquela situação que eu narrei? De comer bolinho de chuva assistindo TV num sábado à tarde, numa tarde de julho, que é mais friazinha, mais chuvosa. Veja que legal.
Isso remete à infância, isso remete o quê? Aí remete à infância, aí vem, veja só quantas coisas passam na cabeça só de eu falar isso. Tantos sentimentos para cada um. O estado afetivo, a gente estava como numa situação assim? O surto é um disjuntor do medo? Uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp da Rede Cristã, que inclusive passando aí na tela agora, pessoal. O WhatsApp da Rede Disjuntor, Cristã, como assim? Para ver com gatilho, medo, alguma 98720 coisa desse tipo? 4989. O De, disjuntor de, de... é algo que a gente tem na eletricidade, né, que dispara quando, por exemplo, vem uma carga elétrica forte, pau, aí o disjuntor. né? Eu imagino, então assim, digamos Apagar, que, serve para apagar, serve para desligar o disjuntor, serve para desligar. O surto é esse disjuntor? digamos que o Desliga, surto, pá. mas digamos que o surto sejam todas as reações que aquela fobia provocou em você. Taquicardia, sudorese, respiração Então ofegante, acaba sendo um disjuntor mesmo, né? né? Mas ele não dura tanto tempo, esse surto, Sim, sim. porque o corpo não consegue durar tanto tempo. Digamos que, em média, sei lá, surtos muito longos, 5, 20 minutos, não sei, mas assim, não dura tanto tempo essa situação do organismo. Então, é tentar Vou mudar para o nome. acalmar aquela pessoa, mas não dizendo calma, como a gente falou de outra vez. Não adianta dizer calma, ela provavelmente já tentou fazer Então isso, vou dizer a pessoa que é mas um relé. mostrar que não está só. Já que a pessoa entendeu, acho que de eletrônica, né? Alguma coisa assim, eu Isso, vou dizer que é um acho que relé. sim. Né? Então vamos Entendeu? De lá. repente são essas reações É orgânicas verdade. aí, alguma coisa desse tipo. Bezinha Santos, boa noite. Dona Pastor, boa Bezinha, noite. boa Doutora noite, Dona querida. Bezinha. Que mais aqui? Deixa eu ver. Estou atrasada, mas vou assistir. Ana Lúcia Cunha, boa noite a Doutora todos, Ana boa Lúcia, noite. outra também Parabéns que faz pelo parte da minha tema. novidade. Aham. Que maravilha. Parabéns pelo tema de Maravilha. hoje. Mais uma noite de muito aprendizado. Inclusive, vocês, doutoras, pode mandar um zap aqui para a Rede Cristão, um Por áudio, favor, vamos para complementar aí as interagir com fobias, os ela, tal, medos. né? Muito boa a interação hoje aqui do pessoal. Que bom. Fique à vontade, viu, pessoal? O WhatsApp, quem não quer se expor, né? Porque às vezes as pessoas não querem se expor numa pergunta, até para não se identificarem como medrosas. A vergonha de Não ter tenha medo, não medo, tenha vamos medo. interagir. Não tenha medo de ter medo. Não tenha vergonha de ter medo. Medo É, é uma frase, inclusive, muito usada ultimamente. É melhor um covarde vivo do que um valente morto. olha aí a importância do Não é? medo. Olha aí a importância dele. Interessante. Continua, doutor, fica à vontade. Então a gente vai partir para a fobia social, né, que é a pessoa que tem medo de se relacionar com outras pessoas, por sentir que vai ser julgada negativamente a partir do momento que houver essa interação. Inclusive até, por exemplo, eu tenho fobia social, aí vem uma pessoa que é conhecida, eu desvio, me escondo, sabe, para não ter aquela interação. Se ela vai falar mal de mim, eu não quero nem falar com ela para não estar ouvindo certas opiniões, porque eu tenho certeza que ela vai me criticar. Já pensou numa situação disso? Um outro exemplo também da fobia social é aquela questão do falar em público. Mas, claro, que o falar em público em si, ela dá uma frieza, né, na gente, entendeu? A gente dá aquele medinho, mas para o que tem, para o que sofre da fobia social, não precisa nem chegar a falar em público, basta interagir. Por exemplo, eu e o senhor, pastor, se eu tivesse fobia social, muito provavelmente eu não falaria com o senhor com tanta frequência, não lhe olharia nos olhos, porque eu ficaria temendo e tentaria evitar as outras De repente pessoas. até esse contato assim remoto, né? Por exemplo, a Sim, gente aqui sim, basicamente, né? Aliás, né? estamos distantes. Eu estou no estúdio da Rede Cristã, ela está nas dependências do seu consultório, mas Não, assim estou em casa. uma ligação, eh, até isso, essa fobia social, ela mexe, doutora? Mesmo sem esse contato, essa aproximação física e tal? Porque é uma interação. O senhor pode olhar para mim pela câmera e vai dizer, Alexandra, que cabelo é esse?
Aí, às vezes, não chego nem a dizer isso, mas eu que tenho a fobia Sim, sim, social, você que. ele vai dizer, meu Deus, ele vai criticar o meu cabelo, ele vai criticar minha blusa, meu fone, vai acontecer alguma coisa. Aí já bate suor, já bate taquicardia, já bate a respiração Coisa, né? complicada, já vai Para mim era tudo só o bem. presencial, mas a aproximação As física, pernas mas ficam não. balançando, vocês não veem, mas eu estou me balançando, porque minhas pernas estão balançando de nervosa, de estar aqui, aquela coisa toda, e eu já vou. O pensamento vai acelerado, aí eu vou gaguejando, não é? É muito. Eu É rio da interessante. situação assim, mas é para deixar descontraído, mas é Mas bem sério. é sério, né? E a pessoa às É, vezes perde a oportunidade de emprego, até é. de crescer profissionalmente, enfim, né? A Por conta fobia disso. social, ela É impede terrível. até situações, por exemplo, você precisa fazer uma atividade física, mas você não quer que ninguém lhe veja fazendo essa atividade física. Você quer dançar, mas para ir para um salão dançar, não. Você está de repente numa igreja, você quer levantar para louvar, mas eu vou levantar, vou nada, vou ficar cantando aqui baixinho, Aí o Luiz porque Carlos perguntou: com relação ao aspecto social e cultural, o medo faz parte da construção do nosso caráter ou de uma organização social? Ou estou equivocado? não, a organização social, a cultura em si, ela pode potencializar certos medos, né? Como as crendices populares, né? As superstições, aquela coisa que é muito cultural, muito popular, ela acaba potencializando. Como eu falei, a questão dos filmes. Você fica hiper exposto a certos filmes, a certas séries, né? Aquela coisa do meu namorado é um zumbi, tem gente que leva muito tranquilo aquilo ali, mas se for uma criança menor que vê um morto vivo andando, né, vem um boneco com uma faca, com cheio de sangue, vai achar que os bonequinhos dela vão atacar, entendeu? Então, é muita coisa do meio. Compreendendo essas circunstâncias, esses gatilhos, esses potencializadores de medo, eu acho que tende a levar mais tranquilo isso aí. E quando o medo está instalado, a fobia social, por exemplo, aí sim, atrapalha as relações sociais, amorosas, a evolução no trabalho, porque olha, você vai ter que falar lá na frente não, mas é porque eu não tenho muito jeito para essas coisas. Não, mas você vai, sabe? E aí vem esses enfrentamentos. Numa pessoa de um medo normal, a pessoa vai gelar, o coração vai bater mais forte, mas de repente você vai dar conta do recado porque você é um profissional. Quando a pessoa está num transtorno de fobia social, você é profissional, você é capaz, você está tudo certinho, na mente e na ponta da língua, mas não sai pelo medo. Paralisada pela fobia, pelo medo. Doutora, é óbvio que cada pessoa, né? Mas existe uma técnica generalizada para o combate desse fator medo no geral? Ou Sim, tem técnicas, né? Tem a questão de um enfrentamento gradual, mas não é um enfrentamento gradual, de repente sozinho, né? Se puder, acompanhado por um bom profissional, terapia, psicoterapia, ou de alguém acolhedor na família que vá levando a esse contato, a esse retorno à sociedade, no caso de fobia social, a esse contato com certos seres, como cães mesmo, esse apoio familiar, esse trabalho da terapia na compreensão desse medo, que ocasionou aquele medo, a compreensão que aquela pessoa está naquele presente, naquele momento, que de repente um outro contato, um contato posterior com aquela situação, não vai ocasionar a mesma dor, não vai ocasionar o mesmo medo. E de repente aquele medo transferido de mãe para filho, de mãe para filha, aí impede que a pessoa tenha a própria vivência. Então, de repente, quando a pessoa tiver aquela própria vivência, vai perceber que aquele medo é da mãe, não é o seu. Então, eu não vou ter medo da barata, eu não vou ter medo da aranha, eu não vou ter medo da cobra. Um exemplo. Ok, indo aqui no YouTube, eu quero mandar um abraço para Noemia Manso, boa noite. Doutor Boa Alexandre, noite, pastor, boa Noêmia. noite. Fabiana Prado,
Fabiana Prado. Outra também da equipe. E eu quero saber essa novidade. Você não tem noção dessa turma boa aí que está chegando. Boa noite, Fabiana. E Alexandra Manso, bom estar aqui com vocês. Ai, coisa boa. Noite de muito aprendizado. Aí vem aqui outra fala do Luiz Carlos e depois da doutora Ana. Inclusive, doutora Ana, se a senhora puder transformar isso em áudio, vai ficar tão charmoso o programa. Vai mesmo, né? ela fala muito linda. Eu vou verbalizar. Aliás, nós todas falamos muito lindas. Dá medo essas mulheres juntas, irmão, tudo bem. Luiz Olha, Carlos. a comunidade de Olinda só tem a ganhar. De Olinda e quem nos procurar. Eu estou brincando aqui, vamos lá. Podemos dizer, Luiz Carlos, podemos dizer que hoje vivemos na hegemonia do medo, devido à demanda de fatalidades ocorridas no cotidiano? Vai muito de cada um, seu Luiz Carlos. Depende do bairro, né? Depende da cidade, do bairro, depende do histórico, né? Eu acho que também tem o fato de depender de cada um, mas faça a sua abordagem científica aí, doutora. É depender de cada um mesmo, porque a gente falou em outros momentos que agora, quando a gente vai filtrando o que nós vemos, né? Diante de programas, diante de tantas situações adversas trazidas pela pandemia. A gente só tinha muito mais medo de uma bala perdida, de um assalto, de uma coisa, mas às vezes agora o medo de respirar, agora nem tanto, né? Por causa da vacina e tudo mais. Mas estava havendo medo até de respirar, doutora. Aí realmente fica bem generalizada a situação de medo, mas nós temos outras emoções, nós temos outras vivências também. Não é? E ressignificar esse medo é importante. O que é que ressignifica o medo? O conhecimento, a precaução, os cuidados. Não é? Então, se eu tenho medo daquela situação, então eu tenho o cuidado de lidar com essa situação, então a gente vive. Né? A gente convive com esse medo quando ele não é uma fobia, quando ele está controlado ali, que nos faz parte, né? Que faz parte de nós, que nos constitui. Então vamos aqui à verbalização do comentário da doutora Ana. Como a doutora Alexandra tem dito, o medo é uma emoção necessária para nos manter vivos, livrar do perigo iminente, mas quando ele sai do controle e nos paralisa, é bom entender a sua origem. Continua. Isso mesmo. O medo pode estar mascarando um sofrimento emocional que não conseguimos ter consciência, e a psicoterapia nos ajuda a compreender esse sofrimento e a lidar com ele. Aí volta a pergunta que eu fiz: existe um antídoto psicoterapêutico para cada pessoa, ou é algo que a senhora dizendo aí, porque a essa altura quem está sofrendo, por exemplo, de medo, está querendo uma solução. Bom, a solução para mim é a mesma, talvez estimule a Luiz, para procurar Fabiana, a sua dose certa. Eu acho que é muito por aí, porque cada um é cada um tem seu nível de fobia, não é? Então, assim... Não é aquela coisa cara crachá, né? Não é de jeito nenhum. Então, cada um vai compreender a sua necessidade de buscar, né, a sua dose do remédio, né, para o medo, a sua compreensão, porque é uma coisa tão individual, tão subjetiva de cada um, que não tem como dizer assim, olha, porque, vá assim, por aqui porque assim, eu tenho aqui na tela, né, nos estúdios da Rede Cristã, duas imagens suas, uma que eu edito para colocá-la no ar e outra que fica aqui só para mim. Então vamos lá, personagem doutora Alexandra A, personagem doutora Alexandra B. Doutora Alexandra A tem medo de barata, doutora Alexandra B tem medo de barata. O antídoto é o mesmo? A psicoterapia é a mesma para ambas, a doutora Alexandra? Muito provavelmente, as técnicas iniciais sim, mas a condução é diferente. Porque o que me levou a ter medo de barata, o que me levou... Aquela questão do trauma que a gente comentou lá anteriormente. Foi a minha vivência, eu caí num monte de barata ou eu vi minha mãe gritar? Então não dá para ser o antídoto seu mesmo. Ok. Né?
Posso seguir? Pode seguir. Pronto. Então, em relação à fobia social, nós temos 3 momentos na questão da fobia social. Aquela antecipação do fato, do momento que eu vou me expor, que é onde a pessoa até procura evitar essa situação, porque eu não vou me expor de jeito nenhum. Aí já está antecipando o medo daquele evento, daquela situação que vai me pôr, que vai expor a minha fobia, não é? E de repente eu chegue no momento, aí vai para a exposição. Só que as minhas crenças negativas naquela situação são tão fortes que me incapacitam de agir como eu deveria agir no momento da minha execução, da minha ação diante daquele evento. E outra situação é o pós-evento, que assim, meu Deus, foi tão ruim que eu não vou fazer de novo. E a sensação fica tão ruim, fica tão incutida na gente, que fica, eu não vou fazer mais. Acaba aumentando, potencializando para uma próxima situação danosa, para uma próxima situação ruim. De tanta ansiedade ali envolvida, de tantas crenças negativas em si, que me deixam paralisada, que eu não vou. Aí a tendência é ir ficando cada vez mais reclusa, cada vez mais fechada, cada vez mais paralisada. Por isso a questão da fobia social, que me deixa mesmo limitada, né, presa. No WhatsApp aqui, doutora, medo de um novo relacionamento por traumas de um relacionamento anterior. Os homens são iguais, as mulheres são iguais. Até tem que se mudar, não é só mudar de problema, né? Mas tudo bem. Não, nem sempre é isso, pastor. Que Não, é o pensamento pessoal que diz, né? É o pessoal que diz, né? Meu Deus, olha, o senhor dessa vez não ajudou, mas digamos assim, as situações são diferentes. Até você mesma, você mesmo é diferente, né? Do ontem, do amanhã. O aprendizado constitui, nos melhora, nos aprimora, quando se trata de um aprendizado. Né? Quando aí a gente vai se conhecendo, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo, de repente aquele adolescente que está ainda nos testes de saber como lida com a outra pessoa, não, aquele adulto já vai compreender melhor que aquilo eu não quero para mim, então eu vou evitar aquilo ali, aí vai lidando, aí vai vivendo novas experiências boas de sentimento, não é, pastor? É verdade. Nem todo mundo é igual, né? Não, É verdade. felizmente. Lídia Manso, boa noite, doutora Alexandra, boa noite, pastor, boa noite. Teve uma pessoa que eu não falei o nome dela aqui, já falei de Noemi, eu falei de Fabiana, Prado, acho que foi Ana Lúcia, eu falei, pronto, era só Lídia, que estava faltando. Está faltando aqui o elemento masculino desse grupo aí, Do que grupo, eu vou falar depois, certo. que é Flávio Henrique. Flávio Mas Henrique. eu acho que ele deve estar ocupado, está no mês de Setembro Amarelo, ele está envolvido em ainda várias estamos, atividades. ainda estamos, é verdade. Fica à vontade, doutora, e o pessoal que está no chat, deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. No Facebook, inclusive agora deixaram um like lá no Facebook, 61 compartilhamentos. Obrigado a vocês que têm compartilhado aí o programa no Facebook. Valeu. 13 pessoas assistindo, 62 engajamentos, tá bom. Obrigado pela audiência aí também no Facebook. Luiz Carlos, falando novamente aqui, doutora. Ao sentirmos medo, o nosso corpo se prepara para o famoso lute ou fuja. Isso, isso. O nosso corpo se prepara para 2 resultados possíveis: enfrentar a situação e lutar, ou sair correndo, fugir. É normal? Isso. É normal, é normal. E o comportamento de esquiva, no caso da fobia social e dos outros também, a esquiva que a gente vem falando desde o início, é a evitação mesmo daquelas situações do medo. Que uma das técnicas de terapia, da compreensão disso, dessa ressignificação, é a aproximação do objeto do medo, sabe? Uma aproximação controlada, uma aproximação moderada, de repente não tão
tão impactante, né, do 0 a 100 no mesmo momento, uma coisa gradativa, para que a pessoa se acostume mesmo, compreenda que aquilo dali não é aquele medo que você sentiu no começo, ressignificando esse sentimento. Que é o que eu vou falar agora, que é o mais, na minha opinião, o mais danoso de todos, é o transtorno do pânico. Né? O transtorno do pânico, ele é muito paralisante, porque nos deixa em situação orgânica muito vulnerável, se chega a desmaiar, taquicardia, falta de ar, muita sudorese, tremores, deixa muito complicada. As situações orgânicas são muito visíveis no transtorno de pânico, entendeu? E diante disso, aí vem aquela palavrinha que eu falei no começo, a agorafobia, que gera o medo de ter outro pânico, de outro surto, né? De outro momento de pânico, porque isso não é uma coisa que vai durar muito tempo, isso é uma coisa momentânea, mas momentânea muito debilitante, que é o momento do pânico, o momento do surto, né? Esse transtorno do pânico. E essa agorafobia é justamente o medo de ter isso novamente. Só que esse medo de ter isso novamente acaba potencializando a próxima crise, o próximo surto. Né, por causa desse movimento da ansiedade que nós temos, né, que a ansiedade também nos constitui, mas quando ela está fora do controle, ela adoece, limita, debilita. Então, tem uma situação interessante. Parentes de pessoas que viveram esse tipo de transtorno têm um potencial maior também de ocorrer isso. Então, fiquem atentos aos seus, compreenda seus sentimentos. Então isso é genético, é hereditário, é o medo? Não é bem hereditário, é aquela questão genético? Do entender daquele jeito, a questão do medo transferido, entendeu? Quem tem aquilo provavelmente haja daquela mesma forma, daquela constituição genética, assim, mas é muito do medo transferido. Minha mãe tem medo de tal coisa, eu também, eu vou agir daquela forma, então acaba sendo uma constituição que acaba sendo sequencial. Então faz parte, então como colocou o Luiz Carlos, faz parte dessa construção social, né? Dessa formação do caráter. Sim, tanto é que eu disse, certos medos, eles fazem parte da constituição cultural daquele povo, daquela sociedade. Bete Lima, é questão de ambiente onde o sujeito vive. A pergunta, né, dona Bete? É muito da compreensão de si, Bete, não é? Eu sei que o ambiente, às vezes, não colabora muito. Não é? De repente, você tem uma vizinhança violenta, você tem medo de certas situações de violência, de crimes, não é? O meio influi. O meio também ele tende a potencializar certos medos, certas fobias. Eu acho interessante, ouvintes da FM 103,3, do Play Store, da Rede Cristã, do Radiosnet, do Face, do YouTube, como ela consegue, a doutora, pegar um tema que supostamente está lá, jogado, e ela traz o tema, uma renovação tão extraordinária que, menina, chove comentário, chove... Que bom! Coisa assim, porque, poxa, o medo, né? Inclusive, medo para quem te quer, né? Para que você está querendo o seu medo, você que está nos assistindo, ele faz parte, nos então ouvindo. Que ele venha, né? Certos enfrentamentos eu não encaro, não tem para quê. Eu não tenho, eu tenho medo de certas coisas, mas isso não me paralisa para o que eu preciso fazer. Então, está controlado, está estável aquilo ali. Agora, o medo paralisante, isso potencializar, se transformar numa fobia, aí é bem complicado. No caso do medo, Luiz Carlos, de elevador, mais precisamente no que tange a claustrofobia, pode levar à morte se houver falta de energia elétrica? A pessoa está dentro do elevador. Mas aí tem outra comorbidade, aí podem acontecer outras situações. Porque vai ter um ataque cardíaco, né? De repente existe uma patologia cardíaca, existe alguma coisa respiratória que
aquela sensação daquele momento de pânico, aquela coisa, isso potencialize devido a outras comorbidades, né? Que morrer, a pessoa desmaia, realmente, perde o sentido, desmaia. Mas daí a morrer, eu não tenho notícias não, de repente por motivos de comorbidades. Não. Sim, tanto é que outro dia eu vi um vídeo de um ladrão morrer e infartar. Ou seja, a emoção foi tão grande, o medo, o pânico, aquela coisa do risco de ser preso, que ele infartou. Então, provavelmente, ele era um cardiopata, né? E estava enveredando-se, infelizmente, na vida do crime e morreu. Bezinha, doutora, eu sempre fui muito medrosa. Será que eu sou uma pessoa fraca? Medrosa, fraca. Dona Bezinha, não, Dona Bezinha, a gente só precisa compreender os motivos desses medos. Mas fraca, não. Tem tantas outras forças do ser humano, né, que nos move para tantas coisas. Se a senhora chegou à idade que chegou, a senhora não é fraca, não. Não mesmo. Não é de jeito nenhum. Como a Jéssica disse lá na frente, o medo de repente ajudou até livrar-se de uma situação, né, pior, né? Isso. Se resguardar para poder defender a sua prole, por exemplo, a sua família, né? Se resguardar de certos enfrentamentos para poder, por uma missão maior, por um sentido maior de estar ali. Quem sabe? Essa não é fraca, Bezinha. Viu? Não, não é fraca, não. Sobre técnicas de enfrentamento dentro de uma psicoterapia, alguns estudiosos definem que aquela coisa da aproximação gradual, da exposição gradual, é importante para amenizar esse sentimento, né, dessa fobia, para amenizar essas sensações orgânicas que ele traz. Agora, vale uma observação importantíssima aqui. Não abandonem o processo no meio, porque para ter êxito, para ter 100% de êxito, né, para ter uma grande evolução, a pessoa precisa cooperar, precisa continuar, precisa seguir as técnicas, as normas escolhidas e definidas pelos dois, porque o terapeuta não faz nada sozinho, o psicólogo não faz nada sozinho, muita porcentagem mais do paciente, do cliente, do que do terapeuta. O terapeuta é só o instrumento. Então, assim, não abandonem seus tratamentos, suas terapias, para poder ter um êxito, para conseguir sair a melhor versão de si, sem essas fobias, sem essas crenças negativas, enfim, eu acho bem interessante. Ouvindo a senhora, lendo aqui o pessoal, eu entendo que o medo ele acaba se tornando um filtro, um analisador de situações, como por exemplo, ouvi recentemente que está havendo medo de investidores, né, no cenário, por exemplo, que a gente está vivendo nacional. De repente é um filtro, né? As pessoas esperando de repente as coisas O medo não é passarem e somente tal. de monstro, Não é não. monstro não, O né? medo é desse risco mesmo, de ficar desassistido posteriormente. De investir e ficar no prejuízo, né? Isso. De... Essa cautela. Né? O medo é o original, né? A emoção básica, mas essa desconfiança é uma emoção secundária. A desconfiança, o receio, sabe? Aquelas coisas. Pronto, elas são emoções secundárias originárias do medo. Tá vendo como é importante? Obrigado, Luiz Carlos. Está dizendo o interlocutor esqueceu da pergunta do internauta Ezequias Manso, inclusive não tinha nem visto, realmente está bem grande aqui a pergunta dele, eu não vi. Desculpa, Ezequias, desculpa, tá? É porque o rolamento do YouTube aqui no meu retorno ele está curto, desculpa, mas vamos lá. Ezequias Manso, obrigado, Luiz Carlos, valeu. Um parente meu tinha medo de elevador, ele queria subir de escada, 19 andares, meu Deus. Você vê, né? Dei forças a ele dizendo que eu estava com ele. Ele perdeu medo. E hoje não tem problema com o elevador. Fiz certo? Sim. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não entendeu que o elevador não ia devorá-lo.
que de repente não ia prendê-lo lá dentro, nem toda vez o elevador quebra, né? Nem toda vez falta energia no prédio. Ele perdeu medo, São né? Ele perdeu momentos. Pois medo, né? Que foi. acontece. Valeu. A pergunta foi importante e o seu ato O ato foi importante também. Seu terapêutico olhar atento. Veja a se importância de acolhedor é olharmos o nosso importante. redor, não é? Mas, Veja, doutora, por veja a exemplo, eu importância. acho que o Ezequias não forçou o seu parente. Não, mas você vai ter que ir. Quer dizer, forçar também não ajuda, né? Tem É, que ter é. um elemento persuasivo, um acolhimento, Tratar tá, né? o Um traquejo, na traquejo, persuasão né? mesmo, como o senhor falou, não na imposição. Você vai comigo. O elevador vai cair, você vai. Aí a pessoa de pronto. É Porque às difícil. vezes esse forçamento de barra gera um trauma que faz com que o medo fique maior, né? É. Olha, está terminando o nosso horário, então Já eu tenho. Claro que sim, 11 faltam e 2 minutos meia. ainda. Mas eu tenho umas coisinhas para falar antes de dar uma Sim, sim. grande notícia, uma Deixa eu ver grande se tem outra novidade. pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. O Sim, Wagner Souza, boa noite, veja, por psicóloga. favor. Alessandra Manso, boa noite a Olha a todos. Bom ansiedade programa. chegando, batendo em mim, olha só. Bezinha, Mas é legal, uma ansiedade pastor positiva. acertou meu nome. Ah, Bezinha. Não é, eu tava chamando ela de Bilzinha, mas Foi. Bezinha. É a vista que já tá ruim, Bezinha. É Que mais idade, aqui? dona Bezinha, pastor. 51 agora, dia 22, não esqueçam não, viu? Inclusive é um dia antes do programa, pai, que maravilha. Olha, Deixa eu ver aqui se vou tem colocar mais algum. balões de aniversário Aí aqui. tá certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, doutora, fique à vontade. Veja só, às vezes as pessoas procuram alternativas menos doloridas, né? Porque lidar com o medo, compreender esses medos, tratar essas fobias geralmente incomodam, porque mexe com questões às vezes muito profundas, certo? Só que é bom entender que às vezes as situações mais agradáveis não cheguem a resultados definitivos. Vai sanar aquele problema, vai passar um remédio paliativo, digamos assim, naquela situação momentânea, até que venha alguma situação mais séria e que reacenda aquele medo, aquela fobia em você. Então é interessante buscar ajuda realmente, psicólogo, né, psicóloga, né, de repente para compreender esse medo, para ser de forma definitiva, para ressignificar, para compreender realmente esta fobia, para que ela se amenize e que você só lhe reste em você medo, o medo que constitui, o medo que mantém vivo, que não seja aquela fobia, aquela coisa paralisante que nos transtorna, né? Por isso o nome transtorno, né? Interessante, uma pergunta bem pessoal. Pelo que eu saiba, a senhora nunca fez programa de rádio nem de TV. Teve Não, medo de começar esse programa? mas é claro que sim. Só que veja só Interessante, interessante, né? ele não me paralisou, Que maravilha. entendeu? Medo sim de estar expondo, de estar colocando minhas ideias aqui, minhas não, porque foi Sim, sim, pesquisado sim, antes, sim. é tudo fichamento de doutores, sabe? É tudo fichamento, não é muito jogado não é achismo não. Mas eu tento colocar numa linguagem tranquila, para que seja bem compreensível, e eu acho que consigo sim. Mas medo sim, o Até medo porque existe. você tá botando a cara a tapa, você sabe que fica sendo avaliada, né, por É, colegas, pois é. Se eu prós, sofresse um contras, transtorno tal, social, eu que não estou vendo não ninguém, está, inclusive nem vejo o senhor enquanto eu não estou vida, falando tá, aqui, isso. mas eu sei que tem gente me escutando, veja só, É, tem gente me escutando, tem gente me olhando, então eu não posso gaguejar, eu não posso. Gente, somos humanos, a gente isso. pode, agora somos profissionais e a gente dá conta do recado, então isso é importante. A pessoa nunca deve, tipo assim, é, como eu diria, uma palavra que veio na mente agora, deu uma esquecida, mas é o perfeccionismo, né? O Isso. super. Não, você ter coragem, colocar-se em evidência, porque a exemplo da doutora Alexandra Manso poderá ajudar muita gente só em uma abordagem, em um comentário, né, uma aparição.
esse programa tem sido psicoterapêutico para muita gente, principalmente quando traz um tema tão, vamos dizer, pragmático, né? Como o elemento medo, que é uma realidade em todos nós, Verdade, independente de quem verdade. sejamos. Todos Doutora sentimos Alexandra, parabéns e em todo obrigado. momento da vida, né? Olha aqui, a Ana Lúcia Cunha. Doutora Alexandra, parabéns, obrigada. Você tem nos representado muito bem. Em falar em representação, estamos no finalzinho do programa, então que novidade a senhora está trazendo para o público da Rede Cristã Brasil? Olha a alegria. É porque é o seguinte, eu Isso é tinha alegria? falado Isso é linguagem de sinais? É alegria? Não, não, alegria é assim. Sim. Na linguagem de sinais, eu estou aprendendo Libras também para tornar uma psicologia mais inclusiva. Eu chego lá, não me peçam para Como falar então? em Como é a sinais alegria? ainda, Como é a porque eu alegria? sou tímida. Como é a alegria? Alegria, alegria. Pronto, eu estou muito alegre de estar comunicando a vocês, né, que nós estamos, eu, doutora Beth, Elizabeth, Fabiana Prado, Ana Cunha e Flávio Henrique, nós 5, nós estamos formando a 5 Psicologia, que é uma clínica que está em Olinda, na Galeria Cordeiro, está no mesmo lugar que eu atendia antes, mas é um espaço nosso, um espaço acolhedor, entendeu? E a ideia é trazer para o consultório a pessoa que precisa da psicoterapia, sabe? A intenção é trazer, como se diz, uma pegada social mesmo, a ideia é acolher. Nós 5 somos profissionais muito capazes, cada um em suas abordagens, cada um nos seus públicos, entendeu? Vai trazer um serviço diferenciado, profissional, com valores diferenciados, que você consiga chegar a uma terapia para você descubra o melhor de si mesmo, sabe? O autoconhecimento é importante demais, questões pontuais que lhe tiram a estabilidade emocional, então isso é muito importante, é muito necessário. Então, 5 psicologia não é só um termo institucional, nem só o fato de ser 5 integrantes. É o fato Não, de tem mais ter coisas. uma psicologia abrangente para cada situação, né? Que massa. Porque a psicologia é composta de 5 grandes forças, né? De origem desde o início para até agora. Então tem todos os porquês desses 5 componentes, 5 dias de atendimento, no caso 6 dias de atendimento, porque atendemos de segunda a sábado. O ambiente está ficando muito bacana, muito interessante, muito acolhedor, múltiplo, para que seja acolhidos todos que nos procurarem. Serão bem recebidos, serão bem-vindos. O telefone, eu vou, além do meu, não é 997910056. Acabou de passar na tela, que massa. Pois não, por favor. Acabou de passar na tela, a senhora falou de passar na tela, ficou Hoje massa. estou adivinhando tudo. Então, a gente entra em contato, faça a divulgação do espaço, é um espaço nosso, um espaço regido por nós 5, que é muito importante. Faz um card, manda para a Rede Cristã, a gente coloca aqui na tela. É porque aqui cada uma tem uma função, sabe? Somos todas psicólogas, né? E tem Flávio Henrique que nos compõe também, é psicólogo, mas cada um nós temos funções. Fabiana é Relações Públicas também de formação, entendeu? E cuida da nossa também identidade. Cada uma tem a nossa identidade individual, como vocês veem quando começa o programa. Mas nós lá temos uma identidade coletiva que vai estar na frente da galeria. Vou lançar um desafio, doutora. Vou lançar um desafio para essa turma. Faz um vídeo aí, pessoal, de pelo menos 1 minutinho. Oi, sou eu. Olha aí. Faz o vídeo, eu coloco aqui na hora do programa, no próximo programa. Acredito que a psicologia já deve estar funcionando para a semana, não sei, né? Há grandes pretensões que sim, vamos aguardar, né? A gente está esperando as organizações lá da sala e tal, que a gente pegou ela do zero, montando, mas montando com muito carinho, com os nossos olhares cuidadosos, que a gente leva esse olhar cuidadoso para quem nos procura. Dá um presente para nós, né? Não é, pessoal? Hashtag participação
Dos 5. Pronto. Porque tem um homem no meio, né? Tem um homem no meio, né? Tem um homem no meio, né? Tem Pronto, Flávio. então hashtag participação dos 5. Tá certo, pessoal? Vamos incentivar isso aí. O vídeo de cada um para o próximo programa. Inclusive, ó, sucesso, inclusive lá em Brasília, Distrito Federal. Paulo Francisco assistindo a gente. O Diácono. Valeu, Paulo. Um abraço. Lá de Brasília. Valeu, Paulo. Divulga por aí esse link, né? O consultório, o programa Consultório da Psicóloga Alexandra Manso. Fabiana Prado, desafio. Aceita? Valeu, valeu. Beth Lima aceitou também. Que massa. Ana Cunha também vai aceitar. Cadê a Ana sim, Cunha? por gentileza. Cadê tu, Aninha? E depois eu Cadê? passo a informação para o Dr. Flávio, também vai Isso. aceitar. Tá bom, que massa. Valeu. Olha, uma novidade coisa, boa. as consultas presenciais são lá, mas todos atendemos online também. Entendeu? Então, se não for no dia que estaremos lá, atendemos online também. Vai ter uma mediante inauguração? contato. Era bom a inauguração, né? Um chazinho, um cafezinho, um negocinho assim, que o patrão gosta de comer. Vamos Ai, organizar que isso? massa. Claro que Oxe, sim. então já vai. E eu tô lá como repórter entrevistando o pessoal. Se quiser, se Valeu. Deus quiser. Ana Lúcia Cunha também aceita. Eita, valeu, Aninha. Isso Que mesmo, massa. pronto. Maravilha, maravilha. Eu fico muito grata, fico muito feliz. Eu já extrapolei meu tempo mesmo. Não tenho mais medo de nada. Não tem mais medo de Já nada. extrapolei. Valeu, doutora. Olha, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Uma noite de paz a todos. Eu só tenho a agradecer novamente a oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser. Uma noite tranquila para todo mundo. Obrigada, pastor, por essa oportunidade. Até mais, até a próxima. Até a próxima, com mais uma edição do programa No Consultório, com a psicóloga Alexandra Manso. Valeu. Lembrando que o programa vem ao ar todas as quintas-feiras, das 22h30 às 23h30. Passa às vezes um pouquinho que nem hoje, mas tá tudo em casa. Vem aí a programação musical da Rede Cristã, às 0h, o programa Acorda a Bênção, com o pastor Amaro Corrêa, o pastor que vos fala. No Play Store da Rede Cristã, no site da Rede Cristã, redecristãbrasil.com.br e na FM 103,3 na zona norte do Recife. Programa No Consultório com a doutora Alexandra Manso volta próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço, fiquem com Deus e uma boa noite.